Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, pessoal, o que Deus tem pedido para vocês? O que Deus tem pedido para você talvez renunciar? O que Deus tem pedido para você talvez realizar, acreditar, confiar? Não sei. Eu estava aqui pensando em fazer um vídeo de um certo tema, mas confesso que eu tentei algumas vezes gravar e não saiu. Mas estou aqui de novo agora, diante da câmera e pedindo para Deus para Ele me guiar nessa palavra. Eu senti forte de falar sobre isso. O que vocês têm sentido que Deus tem pedido para você e que você não tem conseguido fazer? Sabe, hoje eu estava estudando sobre Lucas, né? Sobre o episódio de Jesus no deserto, sobre as tentações do diabo e onde dizia que no começo, ao ser levado ao deserto, Jesus estava cheio do Espírito e que depois de ser tentado pelo diabo e no retorno do deserto, depois dos 40 dias, ele estava cheio do poder. Então, sabe, muitas vezes eu acredito que Deus pede para que a gente renuncie às nossas vontades, para que a gente renuncie às coisas. Ele não simplesmente nos coloca no deserto. Ele nos guia até ele, ele nos convida até ele nos convida até o deserto. Ele chama, sabe? Ele chama a gente para participar do processo, digamos assim. E o deserto é um processo. Só que é um deserto. Ou seja, quando Jesus passou pelo deserto, ele não tinha alimento, ele não tinha água, ele tinha a palavra, ele tinha Deus, ele não tinha amigos, ele não tinha companheiros, ele não tinha um teto, nada, nada. Era ele, Deus e o Espírito. Então, sabe quantas vezes, cara, Deus de repente, está te convidando para um tempo desse? Seja no seu relacionamento, seja na sua área profissional, seja no seu familiar, eu não sei o que te toca exatamente, mas quantas vezes Deus pede para você abrir mão de algo e você não está conseguindo abrir mão? Quantas vezes Deus te convida por meio do Espírito Santo para que você vá cheio do Espírito para o deserto, para o processo, passe pelo processo, se sujeite ao processo, se sujeite ao enfraquecer da carne, e para que depois você volte cheio do poder, falando com autoridade sobre as coisas que você precisa falar, executando com autoridade as coisas que você precisa executar e realizar na sua vida. Sabe, Deus falou muito comigo sobre isso, sobre a gente ter essa dificuldade de conseguir abrir mão de algumas coisas que você já sabe que Deus está pedindo mão para você abrir mão. Então, às vezes, você muitas vezes você já sabe o que é. Sabe, muitas vezes a gente acaba pedindo para Deus um sinal, a gente acaba pedindo para Deus uma direção e, cara, quantas vezes, eu tô falando por experiência própria, tá? Quantas vezes, quantas e quantas e quantas vezes eu já pedi um direcionamento para Deus, eu já pedi um sinal para Deus, eu já pedi para Deus falar comigo sobre uma coisa tal. Ai, Pai, fala comigo sobre um emprego tal. Ai, Pai, fala comigo sobre um relacionamento. Fala comigo sobre um amigo. Fala comigo sobre qual é o próximo passo que eu devo fazer, que eu devo dar na minha vida e tal. E sabe, às vezes não se trata de você pedir para Deus falar com você. Se trata de você pedir para Ele te capacitar a ouvir Ele.
Isso é o deserto. O deserto é o que te capacita, é o que te dá o poder, é o que te coloca na linha. Então, sabe, às vezes Deus está pedindo, está chamando a gente para participar do processo. Deus está chamando a gente para esse deserto, para abrir mão de algo que a gente não está conseguindo abrir mão. Eu não sei porquê. Não era esse o roteiro que eu queria seguir, eu queria falar sobre outra coisa, mas eu estou vindo aqui falar sobre isso. Talvez isso vá alcançar alguém aí que eu não sei, talvez isso vá. Não sei, não sei. Talvez vá mudar o pensamento, o coração, talvez o Espírito Santo te toque de uma maneira que eu nem imagino. Mas Deus falou muito forte comigo sobre algumas coisas específicas na minha vida e eu acho que eu posso usar isso para atingir a vida de vocês, atingir a vida de mais pessoas com essa mesma reflexão. Eu sinto que Deus tem me chamado para um deserto, para um tempo de solitude, para um tempo de reflexão. O deserto é um tempo de conhecimento, de intimidade extrema com Ele, sabe? O deserto é um tempo de processo em que a gente aprende a abrir mão de tudo, é um tempo para você tirar tudo da sua vida que te deixa dependente. Isso eu vou dar um exemplo para vocês de um deserto que eu passei, porque o deserto não é só uma coisa, cara. O deserto não é só um estado, o deserto pode se manifestar em áreas diferentes da nossa vida. Eu cheguei a passar por um deserto, aqui em casa nós passamos por um deserto financeiro. Então, quando eu já falei sobre isso, que quando a minha avó partiu, já falei em outros vídeos, quando a minha avó partiu, a gente passou por um deserto financeiro muito complicado aqui. E isso nos capacitou a colocar a nossa esperança em questão de provisão, em questão de manutenção da nossa vida, sabe? De você ter provisão, de você ter os seus ganhos, você ter seus frutos, de você colocar tudo isso, a sua dependência disso nele e não em pessoas. A gente dependia muito da minha avó aqui. Então a gente aprendeu a não depender de pessoas, a gente aprendeu que a gente não depende, na verdade, de pessoas, a gente aprendeu que a gente não depende de simplesmente trabalho. Lógico que você tem que trabalhar para colocar um sustento dentro de casa, mas que mesmo no momento que você possa estar de repente passando uma dificuldade, desempregado e tudo, não é aquilo ali que vai te manter de pé, que vai colocar o alimento na tua mesa, que vai manter a tua vida. O que mantém a tua vida é Cristo. O que mantém a tua vida é Jesus, é Deus, é o Senhor. Então, mesmo que te falte um emprego, mesmo que te falte um pão, quem vai te sustentar é Ele. Então, nesse momento de dificuldade que a gente passou aqui em casa, dessa dificuldade financeira, desse deserto financeiro, foi justamente por eu e minha mãe entendermos esse processo e para a gente se sujeitar, um dando força ao outro. O tempo inteiro a gente estava dando força um para o outro. Quando a gente achava que as coisas iam apertar, que a gente não ia ter comida para dar para os bichos, que a gente não ia ter o que comer, Deus mandava sempre uma provisão. Deus sempre mandava alguma coisa. E Ele, aos poucos, Ele foi lapidando a gente com todo o amor, com todo o carinho, com todo o cuidado do mundo. Ele foi lapidando a gente para que a gente deixasse a nossa confiança só nele. E a gente entendeu que é muito importante você ter fontes de trabalho, fontes de tudo, mas que a confiança, a palavra final, a base final de confiança é Ele. Então, esse deserto financeiro foi um processo no qual a gente tirou essa carência que a gente tinha da minha avó, foi o processo no qual a gente tirou essa dependência financeira que a gente tinha dela, nos foi tirada por Ele, mas com todo o cuidado durante o processo, e a gente teve um amadurecimento e uma capacitação muito grande. Essa é a mensagem mais importante, sabe? Quando a gente passou por esse processo, por esse deserto financeiro, eu pude me ver em vários momentos como Jesus no deserto, que eu já tinha aceitado Ele como o único e suficiente Salvador, eu já tinha sido batizado, mas eu estava passando por essa dificuldade, ou seja,
assim como Jesus, eu estava cheio do Espírito, eu já tinha entregado a minha vida para Ele, eu estava cheio do Espírito Santo, mas só depois do deserto eu saí no poder, assim como diz a palavra dele, que após os 40 dias ele estava no poder do Espírito e não mais só cheio do Espírito. Então, eu me senti cheio do poder de quê? Eu não me senti todo poderoso, eu não sou, nossa, virei milionário de uma hora para outra, mas não. Eu me senti no poder porque agora eu tenho autoridade para falar sobre uma dificuldade que eu passei. Eu tenho autoridade para passar, para transmitir a experiência que eu tive e para poder ajudar outras pessoas, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu só tenho autoridade para falar sobre isso porque Jesus me colocou nesse processo do deserto. Jesus me tirou dessa carência, me tirou essa muleta do mundo e me colocou para caminhar no caminho dele, com a confiança nele, entendeu? Então, isso é o sair no poder. Então, é por isso que eu te pergunto, quantas coisas, quantas vezes Deus vai precisar te chamar, porque Ele não vai te obrigar e Ele não vai te jogar no deserto. O Espírito te guia pelo deserto, você vai passar pelo deserto com Ele, você passa pelo deserto com Deus, você passa pelo deserto com Jesus, você vai responder às tentações durante o deserto, porque durante o deserto, eu não sei da sua vida, mas dependendo da sua condição, tem pessoas que às vezes passam pelo deserto. Eu não sei se você tem filho dentro de casa, se você tem filha dentro de casa, eu não sei quais são as suas dificuldades, eu não sei qual é a tua realidade. Mas o diabo pode vir te tentar. Vamos supor que o teu deserto é você, de repente, você está solteiro, você está num tempo que você está se sentindo sozinho, ou você está se sentindo sozinha, né? Eu falo que tanto para homens quanto para mulheres, isso vale para qualquer um. Então você está num momento que você está sozinho e começa a aparecer um monte de oportunidade de você se envolver com um monte de gente. Com mulher, com homem, não sei, o seu gênero. E te aparecem essas oportunidades, são as tentações do deserto. O que vai te sustentar ali é a palavra. Então aquilo ali pode ser um deserto, essas tentações vão aparecer. E se você estiver durante esse deserto caminhando com Deus, se você estiver cheio do Espírito, você no final vai poder sair no poder do Espírito. Se você resistir às tentações e você não se envolver nessas carnalidades do mundo, ali no final desse caminho você vai estar no poder, você vai ter autoridade para falar sobre aquilo. Olha, eu tive tantas chances de fazer tal coisa errada, eu não fiz. Se você é uma pessoa que você está acostumada com um certo padrão de vida e de repente dá uma coisa errada, você perde o seu emprego e aparece de repente uma oportunidade de, sei lá, de joguinho online, de vício, ou alguém te oferece um esquema duvidoso, não sei, qualquer coisa, sabe? Que não esteja de acordo com o caráter de Deus, tipo, sei lá, te aparece uma oportunidade de fazer algo ilícito para ganhar dinheiro, mas você está desesperado, você não sabe como é que você vai fazer para colocar comida na mesa para tua família, para os teus filhos. Aí aparecem essas tentações. Então, o Espírito vai te chamar para o deserto. Ele não vai te obrigar a estar lá, ele não vai te jogar lá. Você tem que estar com ele, você tem que estar caminhando, você tem que estar na palavra para passar pelo deserto, para no final você falar, olha, eu passei por tal e tal dificuldade, mas a palavra do Senhor me sustentou, assim como a palavra do Senhor sustentou Jesus no deserto. Ele sempre usava Deuteronômio para responder. Ele respondeu todas as tentações do diabo, de Satanás, com Deuteronômio. Então foi a palavra que sustentou Jesus. 40 dias sem alimento, sem água. Ao final teve fome, foi a palavra que sustentou ele. Então o que eu falo com vocês é o seguinte, ele saiu, no final você sai capacitado. Você se sujeita, sabe? Você vai ser convidado a passar pelo deserto. É dolorido, às vezes a gente percebe o convite e a gente fica com medo de dar aquele passo. Ai, pai, mas se eu sair desse relacionamento, se eu abrir mão dessa pessoa e não sei o que eu vou fazer? Eu já estou ficando velho, eu já não sei o que. Será que eu vou achar outra pessoa desse jeito? Será que eu vou encontrar alguém? Cara, se sujeita ao processo, se sujeita ao deserto, é o Espírito que está te chamando.
É o próprio Espírito que está te chamando, ele quer te capacitar. Ele vai te ajudar a passar por isso. Você vai ter que fazer a sua parte, claro, mas é ele que vai te guiar pelo deserto. Então, é o que eu tento, é o que eu tento sempre passar aqui. Confia em Deus, cara. Confia em Deus, porque por exemplo, esse exemplo que eu dei do deserto financeiro é o que eu falei. Ele pode ser usado para qualquer outra coisa, para qualquer outro tipo de deserto. E às vezes e muitas vezes, aliás, né, não é só às vezes, muitas vezes a gente não vai passar por um deserto só na nossa vida, a gente vai passar por vários. Às vezes você já passou pelo deserto financeiro, você venceu o deserto financeiro, mas você vai passar pelo deserto familiar. Não sei, de repente algum problema com filhos, com parentes. Você vai se afastar de amigos, você está se sentindo longe de amigo, você não tem mais família, você não tem mais amigo, você. Sabe? E você sente que o Espírito está te puxando, olha, vamos, vamos, eu quero te colocar nesse processo, eu quero fazer você passar por esse processo, mas eu preciso que você aceite o convite, eu preciso que você se sujeite. Deus não enfia o pé na porta de ninguém, sabe? Ele vai te convidar por meio do Espírito Santo a passar por esse processo. Então, quando a gente estava nessa dificuldade aqui em casa, eu e minha mãe, a gente se sujeitou, a gente falou assim, a gente confiou, a gente aprendeu. Durante o processo, Deus ensinou a gente a confiar nele, a gente aprendeu a confiar nele durante o processo, mas você tem que dar o passo de entrar nesse processo. A gente passava dificuldade, a gente passava perrengue, mas toda vez que apertava muito, a gente falava, caraca, e agora como é que vai ser? Nossa, agora eu acho que realmente ferrou. E ele mandava providência, a gente não, caraca, olha, e era testemunho em cima de testemunho, coisas pequenas, sabe? Dificuldades que a gente foi vencendo, e hoje, quantas vezes eu dou uma fraquejada e minha mãe me levanta, e às vezes ela fraqueja, ou ela tá com dúvida, ela tá triste por causa de alguma coisa, eu vou lá e levanto ela, e a vida é isso, cara. A vida é isso, mas você tem que se sujeitar ao processo, então, o que tá te faltando para você se sujeitar ao processo? O que está faltando para você abrir mão dessa coisa que você está se agarrando aí, que você está se desesperando para não abrir mão, porque você não sabe, eu não sei se é emprego, eu não sei se é um relacionamento, eu não sei se é uma faculdade que você de repente está com medo ou de mudar de faculdade, ou de sair, eu não sei, o Espírito Santo está me colocando essas coisas para falar aqui agora. Então se sujeita, sabe? Ele vai te capacitar. Muitas vezes você fica pedindo direcionamento, você pede sinal. Ai, pai, me dá um sinal disso. Ai, pai, me dá um direcionamento sobre aquilo. Mas às vezes ele tá falando com você ali o tempo inteiro e você só não tá ouvindo, sabe? Então, às vezes, em vez de você pedir sinal, para de pedir sinal, cara. Para de pedir direção. Para sabe? E pede para ele te capacitar a ouvir ele. Pede para ele silenciar a tua mente. Pede para ele acalmar a tempestade do teu coração. Porque assim que ele acalmar essa tempestade, assim que ele silenciar todos esses barulhos do mundo, você vai aprender a ouvir ele. Pede para Deus te capacitar a orar. Pede para ele te capacitar a jejuar. Pede para ele te dar sensibilidade ao Espírito Santo, à voz dele. A voz dele é suave, a voz dele é um sussurro. Então, muitas vezes, não é questão de você pedir um sinal, é questão de você parar, silenciar as vozes que estão dentro da tua cabeça e começar a ouvir a voz de Deus. Sabe, eu acho que essa é a mensagem de hoje. Se sujeita ao deserto, se sujeita ao processo. Quem não se sujeita ao processo, cara, você não vai conseguir, você não vai chegar, você nunca vai estar no poder, você nunca vai ter autoridade, você nunca vai ter poder para mudar a tua vida se você não se sujeitar ao processo. Você pode já estar cheio do Espírito, você pode acreditar em Deus, mas você está obedecendo, você está se sujeitando ao processo que Ele está te chamando para passar. Sabe, eu não sei o que você precisa abrir mão, mas pensa nisso. Essa mensagem de hoje, curtinha, eu espero que possa ajudar vocês. Eu esperava realmente gravar outra coisa, mas me veio no coração de falar sobre isso. Eu espero muito, muito, muito que essa mensagem chegue a quem precise. Obrigado a todos, valeu. Quem puder, deixa o like, deixa um comentário. Até a próxima. Um abraço.